Fala galera, eu sou o professor Murilo e estou chegando aqui para mais uma aula de educação física. Fala galera! Na aula de hoje nós vamos fazer a revisão dos conteúdos de vocês, tá bom? Que a gente viu nesse volume 2 da apostila de vocês, que são dois grandes conteúdos. A gente começou falando sobre esportes coletivos de invasão e terminamos falando sobre esportes clássicos e tradicionais, a relação deles com a sociedade, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos resumir. Faça um roteiro de estudos para vocês com base nas informações que eu vou passar, das informações que vocês vão estar retomando na apostila, tá bom? E através desse roteiro de estudos vocês vão se preparar para a prova e também vale a pontuação da revisão, beleza? Vamos lá! Nós começamos então falando, né, nos esportes coletivos de invasão sobre duas grandes modalidades, né? O futebol e um outro esporte que se originou do futebol, que é o rugby. São dois dos esportes mais praticados no mundo. O futebol é o esporte mais praticado e assistido no mundo e o rugby também é muito consumido no mundo. Apesar de no Brasil não ter uma tradição muito grande sobre o rugby, né? Mas eles têm essa característica. Então, antes de falar sobre eles, é importante a gente reconceituar o que são os esportes. Esportes são práticas corporais sistematizadas, tá? Com as regras oficializadas em todo lugar. Ou seja, aonde você for praticar o futebol, ele tem as mesmas regras. Aonde você for praticar o rugby, ele tem as mesmas regras. Nem todos os esportes se desenvolvem no mesmo nível. Então, o futebol, por exemplo, é o esporte mais visualizado e mais assistido e mais praticado no mundo. Já o rugby aqui no Brasil não é muito. Tá? Há vários critérios culturais que levam a isso acontecer, mas é uma característica de cada esporte. E o mais alto grau que um esporte pode chegar é ele chegar a se tornar um esporte olímpico. Para isso, ele tem que atender alguns critérios, como ser praticado em número X de países e número X de continentes, né? E ter as confederações em cada país, em cada continente, de acordo com as normas estabelecidas. Mas se um esporte chega a ser parte do programa olímpico, quer dizer que esse esporte é muito importante para a sociedade. E esses dois esportes são. Esses dois esportes têm outra característica muito importante que são semelhantes, que é ambos são esportes coletivos de invasão, ou seja, jogam-se em grupos, um grupo contra outro grupo, e o objetivo está do lado do campo, da quadra do adversário. Você tem que então invadir o lado da quadra do adversário para lá marcar o seu ponto. Os objetivos são diferentes. No rugby é chegar atrás de uma linha ou acertar a bola no gol, e do futebol é exclusivamente acertar a bola dentro do gol. Outra característica comum a esses dois esportes é que em ambos você usa táticas e estratégias para vencer o adversário. Então você usa uma tática, uma estratégia para tentar fazer com que o seu adversário tenha dificuldade em fazer o ponto e que você tenha facilidade em fazer o ponto. Então, a tática, ela é uma elaboração de uma tomada de decisão individual. O indivíduo tem um caminho e ele vai analisar a situação de jogo e vai tomar a sua decisão, fazer o seu gesto, fazer a sua jogada através de uma tomada de decisão individual. Já a estratégia, ela é pré-estabelecida, ela é estabelecida antes e toda a equipe utiliza uma mesma estratégia para chegar no seu objetivo, que normalmente é fazer o ponto e evitar que o adversário faça o ponto. Bom, dentro desses dois conceitos, a gente chega a um terceiro conceito que é praticamente a mistura dos dois, que é o sistema tático. É uma formação que a equipe utiliza para que, através desta formação, eles consigam ter o seu objetivo alcançado de uma maneira mais fácil, ou seja, dificultando as ações do adversário e facilitando as nossas próprias ações.
No caso do futebol, os sistemas táticos eles são definidos por uma formação através de números, sendo que o primeiro número é o número de jogadores defensivos, o segundo os jogadores de meio campo e o terceiro os jogadores de ataque. É bastante comum quando a gente vai escutar uma partida ou no início de uma partida de qualquer grandeza do evento futebol, que ela apareça, a equipe tal vai usar a formação 4-4-2, vai usar a formação 4-3-3. E a gente viu muito bem o que é isso, né? Quando a gente fala dessa formação, sistema tático, essa formação tática, não quer dizer que o atleta seja exclusivamente possa fazer aquela determinada função. Quer dizer que ele vai ficar posicionado mais ou menos naquela região do campo para fazer mais aquela ação. Mas se ele precisar estar uma hora em um outro ambiente para facilitar o resultado do seu time, para melhorar a condição de chance de ponto ou de evitar o ponto do adversário, ele vai fazer, né, conforme a situação vai acontecendo. Muito bem. Então, o segundo esporte que a gente falou foi o rugby, né, galera? Então, o rugby ele foi criado a partir de uma partida de futebol, onde o William Webb Ellis, ele simplesmente decidiu pegar a bola com a mão e sair correndo para o outro lado do campo porque achou que o jogo era muito chato, tá? E acabou através dessa situação cotidiana e dessa situação aleatória, acabou surgindo uma nova esporte. Eles foram adaptando e criando um novo esporte que foi o rugby, tá bom? Então o rugby ele veio baseado no futebol e tem algumas semelhanças com esse esporte também. O rugby não é um dos esportes mais praticados no Brasil, né? Mas é importante que a gente conheça um pouco desse esporte. O objetivo dele é levar a bola até o final do campo do adversário, lá colocar a bola no chão para assim pontuar, ou chutar a bola dentro do gol. O gol no rugby é um H, então ele é como se fosse o gol tradicional do futebol e as traves laterais elas continuam reta para cima, então forma um H. E você só faz o ponto chutando na parte superior desse H, né? Então ela tem que passar por dentro do H na parte de cima, tá bom? E ele tem uma relação muito grande com outras situações. A principal delas é que ele foi utilizado para dar fim, ajudar a dar fim a um regime de segregação racial que acontecia na África do Sul, que era conhecido como apartheid. Tá? O apartheid, então, era um regime onde separavam-se negros e brancos, e um dos presidentes da África do Sul, ele resolveu unificar o povo, tirar essa briga racial de acordo com a cor da pele. E ele usou o esporte a favor. Ele colocou um jogador negro para praticar a modalidade junto com a seleção da África do Sul e esse jogador foi o destaque no campeonato mundial, inclusive fazendo com que a África do Sul fosse campeã mundial pela primeira vez. E o povo prestou atenção: pera aí, se a gente se uniu, brancos, pretos e outros indivíduos, nos unimos e conseguimos chegar a um objetivo em comum e todo mundo se deu bem, se a gente fizer isso na sociedade vai acontecer a mesma coisa. Então a África do Sul se desenvolveu muito depois que acabou com o apartheid, com esse regime de segregação, e o esporte foi usado como exemplo para esse fim. Isso aí, galera. Na segunda parte, nós falamos sobre esportes clássicos e a relação deles com a sociedade. E o que a gente pode considerar como esporte clássico? Esporte clássico são esportes que são praticados há muito tempo, mais ou menos com as mesmas características. É lógico que a inovação tecnológica ajuda, auxilia, mas ele segue mais ou menos o mesmo caminho. E essas práticas têm relação a práticas corporais que eram da cultura do nosso povo antigamente. O primeiro que nós falamos foi a esgrima, e a esgrima é uma adaptação de uma prática corporal que era usada para outra finalidade, onde foi se esportivizando e criou-se essa modalidade então. A prática corporal que se realizava eram as guerras, então antes de inventar a pólvora, os indivíduos iam para as guerras armados de espadas, escudos, entre outros, tá? E foi então depois que inventaram a pólvora pararam de usar essas armas, mas usaram essa prática corporal para criar uma modalidade esportiva. Hoje, não com o intuito de, né, matar o seu adversário ou fazê-lo agredi-lo, mas sim uma prática corporal através da esportivização.
Esse esporte é dividido em 3 modalidades, de acordo com a arma que se utiliza, tá? Que pode ser o florete, que é a arma mais utilizada, uma arma bem leve, bem rápida, é a arma mais utilizada, uma grande parte das competições de esgrima é com essa arma. A segunda é a espada, que é uma arma um pouco mais pesada e um pouco mais rígida. E a terceira é o sabre, que é a mais leve de todas e mais rápida de todas. Cada uma dessas armas tem um local específico que pode se atingir no adversário. Para isso, eles usam um macacão hoje, com o advento da tecnologia, um macacão tecnológico que quando encosta a espada lá, ou a esgrima, ou o florete, ou o sabre, ele faz um aviso sonoro e visual, onde marca o ponto para o adversário, o atleta que acertou o primeiro golpe no adversário. O segundo esporte tradicional que nós conversamos foi o tênis de campo. O tênis de campo é muito praticado no mundo, é um esporte que tem relação direta com o povo, né? Porém, no Brasil não é muito praticado, devido a alguns motivos. Por exemplo, a dificuldade de acesso à compra de um material. Não são todos que têm acesso a comprar uma raquete de 400, 800 reais, né? Que não é uma das melhores, mas já são raquetes boas. E também comprar bolinhas com uma determinada frequência e o local onde se pratica, né? Que também não tem muitas quadras para a gente praticar esse esporte no nosso país. Bom, mas é um esporte muito tradicional no mundo, né? Então ele tem uma relação muito grande com as práticas corporais que o ser humano foi criando e foi se adaptando até chegar nesse esporte. Ele tem uma característica bem legal no sistema de pontuação, que ele é disputado em sets, né? Depende da competição, melhor de 3 ou 5 sets, daí depende da competição. Cada set é composto por 6 games, quem vencer 6 games primeiro é o vencedor do set, e cada game é composto por um sistema de 4 pontos. Então o indivíduo sai do 0, vai para o 15, do 15 para o 30, do 30 para o 40 e do 40 para o 45 vencendo o set, salvo se eles empatarem 40-40, onde vai para uma situação de vantagem e desempate até que um dos jogadores ou das equipes faça um número de pontos abrindo dos 40-40 para o advantage e do advantage para o ponto onde ele ganha o game, tá bom? Esse esporte ainda pode ser competido em duas características, individual ou coletiva, que coletiva é em duplas. E no desenho da quadra, vocês vão ver que tem um desenho diferente para individual ou para em duplas, vocês podem observar lá na página 20 de vocês. Beleza? Isso aí, galera. Espero que tenha ajudado vocês essa revisão. Pausa o vídeo, volta, vê de novo 10, 20 vezes, quantas vezes precisar para ajudar vocês a se prepararem para a prova, tá? E façam um roteiro numa folha, o que vocês consideraram importante. Depois tira a foto dessa folha e manda para mim para validar os pontos de vocês, são bastante pontos, né? E também para ajudá-los, principalmente, a se preparar para a prova que vai ser na próxima semana. Beleza? Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, me chama Positivo On ou qualquer outra rede. Isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui, então. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa anotado, deixa marcado, a gente tira essa dúvida na próxima aula ou envia uma mensagem para mim que assim que possível eu respondo para vocês, tiro essa dúvida de vocês, tá bom? E logo nós estaremos juntos de novo. Um forte abraço, até breve.